Olá, família linda, seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes, sem camisa para não perder o costume. Meus irmãos, ontem, no estudo maçônico, escola arquiteto, que é vários grupos, né, e me falhou aqui a memória, o nome do grupo que eu participo. Na verdade, estava participando. Mas não vou entrar no mérito dos motivos porque eu não participo mais. E tocou-se um assunto e que foi pronunciado uma palavra, uma junção de palavras, né? E que muitos maçons ignoraram, porque não é comum na metodologia pedagógica da maçonaria a junção dessas palavras. E muitos maçons ali ignoraram, e simplesmente pelo fato de que essas duas palavras elas não encaixam na temática maçônica no que consiste os métodos, né, as ferramentas que se apresenta na maçonaria institucional, digamos assim, para melhor compreender. Porque é muito, para o maçom, quando se ouve ou quando se fala algo que não convém, que não é conveniente aos ouvidos, os maçons estranham, porque o maçom ele não consegue, de certa forma, alimentar a sua capacidade intuitiva da busca pelo conhecimento por meio de si mesmo. Ele se permite ser levado pela metodologia já existente da maçonaria. Então, o que é verdadeiro para o maçom, o que é aceito ao maçom, são as temáticas apresentadas pela cartilha institucional. Então, todo verbo que soa diferente causa estranheza aos maçons. Não tô aqui generalizando, mas aqueles que já têm digamos assim, um condicionamento, que não quer pensar fora da Matrix. Houve uma apresentação de um irmão quando ele citou que o processo iniciático da maçonaria se aplica dentro de um princípio, digamos assim, de uma transmissão de áurea catena. Eu sempre já apresentei aqui para vocês que eu faço esse entremesclar do processo iniciático maçônico como uma transmissão áurica, catena. Mas se você pesquisar no Google, né, se você for no Google pesquisar, você não vai ter muito o que aprender quando se tem essa junção dessas duas palavras. Se prende muito ao copilato, né, de uma enciclopédia de livros que se organizou mediante a igreja, dos estudos dos 4 evangelhos, que teve como denominação a áurea catena. É o que você vai ter de primeira instância quando você pesquisar no Google. E esses maçons não se detêm em buscar de fato o significado quando se apresenta que um processo iniciático ele de certa forma, se nós acreditarmos que a iniciação é um processo de transmissão e que mantém-se e que tem que se manter uma regularidade, uma originalidade, a junção das palavras áurea, né, e catena pode ser bem aplicado. É mal compreendido aos ouvidos do maçom que não entende e não consegue ter a intuitividade desse processo de que seja uma transmissão iniciática. Por quê? Porque o que acontece hoje, eu assisti um vídeo muito bom, recomendo aqui, do André Muniz, no canal Transcendência, onde ele fala que os processos iniciáticos de várias instituições, e ele inclui a maçonaria, são processos totalmente finitos e que não realiza de fato, não ocorre
essa transmissão iniciática. O que se tem hoje nas instituições, como bem apresentado por André Muniz, é que se cai numa vacuidade. Não é absorvida pelo candidato, não é absorvida pelo neófito, porque o que nós temos hoje é algo totalmente padronizado, algo totalmente feito de forma que o neófito não sinta, ele não transcenda a telucidade do que ali está ocorrendo. Então torna-se uma vacuidade. E André Muniz ele fala dessas questões de transmissão, dessas questões que deve ser totalmente pragmática, deve ser totalmente fundamentada em vários quesitos, né? E que ele é muito feliz quando ele diz que se faltar um elemento desse ritual, essa transmissão não é completa. Essa transmissão não vai causar nenhum efeito ao neófito. É aí onde está a mística da coisa, é aí onde está o interessante. E ele faz uma afirmação nas entrelinhas que ele não valida muitas iniciações institucionais. Ele diz que é pura sensacionalismo, puro teatro e que não tem efeito no neófito. E o que a gente vê na vivência objetiva é isso, né? Não causa nenhum tipo de efeito. Aquele neófito que passa por aquele processo iniciático não causa uma transformação, uma transmutação, não há um novo nascimento. Há uma fala muito interessante no evangelho, se eu não me engano, de Mateus, que Jesus tem um encontro, né, com Nicodemos, onde Jesus fala dessa transmissão, desse novo nascimento, e que ele diz que Nicodemos, haveria uma necessidade de Nicodemos transcender a materialidade e passar a vivenciar a espiritualidade do que seria esse processo de novo nascimento, que nada mais é de que uma transmissão iniciática. Naquele momento, Jesus dá um choque na pessoa de Nicodemos, que diz que aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do espírito é espírito. Então, quando nós aplicamos, não somente eu, mas todos aqueles que conhecem essa metafísica de transmissão iniciática, não somente na maçonaria, mas em muitas outras escolas, no meu caso, como tive a oportunidade de receber esse processo de transmissão iniciática no candomblé e em outras escolas, né, do ocultismo e etc., você se faz entender, você sente essa transformação. É por isso que em maçonaria você não consegue deslumbrar verdadeiros iniciados, verdadeiros adeptos. O que tem são pessoas que passam por uma liturgia teatral e que não causa nenhum choque de transformação, não causa nenhum choque de mudança, de transmutação. E aí esses maçons se tornam altamente intelectualizados. Confunde o que consiste a mística, a metafísica dessa iniciação para o conceito de intelectualidade. Então as suas vidas, as suas transformações, conforme o seu caminhar, não causa nenhum tipo de transformação. Essas pessoas continuam com seus preceitos telúricos, com suas arrogâncias, com seus sentimentos carcomidos, fúnebres, e que alimenta somente a sua natureza telúrica. Mas o adepto, quando ele passa de fato, quando ele entende esse processo de transmissão áurico, né? Áurico cateno, e aí é onde eu vou tentar aqui ser bastante, não preparei aqui, não vou no dicionário, eu não vou aqui, você sabe que meus vídeos são muito voluntários, muito à vontade, eu não vou buscar a etimologia da palavra para ficar um vídeo assim bastante explicativo, mas eu espero que você se
se dê espaço para que você mesmo possa buscar o que eu quero te apresentar. Use o que é melhor em você, busque a tua capacidade intuitiva, não se permita ser levado por uma metodologia, ou seja, que você não se ache no direito de mudar, mas no direito sim de se esclarecer, no direito de tentar entender. Então quando nós falamos iniciados, falamos de transmissão de áurea catena, nós queremos dizer que há uma transmissão incorruptível, ou seja, catena vem do que? De cadeia, de uma corrente que não se quebra, de uma corrente que não se fragmenta, uma corrente que dá uma continuidade. Então, a palavra catena, com origem na língua italiana, ela quer nos dizer cadeia, uma transmissão de uma cadeia. Ou seja, em maçonaria você vai ver a cadeia de união, não é verdade? Onde você vai praticar aquele momento. Então, quando se fala de catena, é essa cadeia, essa transmissão, essa corrente iniciática que não se pode corromper nem no espaço e tempo, ela tem que chegar em você pura. E quando nós unimos a palavra áurea, catena, a áurea, o processo áurico seria o processo nada mais do que o processo da mística do sentido da energia, do processo da egrégore, do processo, digamos assim, que reúne tudo aquilo que está inserido nessa cadeia. Se nós não mantermos essa questão pura, essa questão altamente, digamos assim, dentro do que consiste essa áurea de transmissão, ou seja, quando há uma ideia muito interessante para que você possa entender melhor, quando Jesus transmite essa áurea, Jesus faz com que os discípulos entendam. Quando os apóstolos estão reunidos em um certo lugar e Jesus adentra naquele espaço e Jesus fala o seguinte, abre aspas, a paz esteja convosco. Né? E Jesus continua a sua narrativa quando ele sopra nos apóstolos, né, o vento divino, o sopro do Espírito, e aqueles apóstolos recebem essa transmissão áurica, essa transmissão que ele era o detentor, ele era o portador, ele tinha essa potencialidade. Então, por meio de um gesto, por meio de uma ação, de uma expressão, ele sopra em seus apóstolos e eles são cheios dessa áurea, cheios desse espírito. E ali há uma transformação quando Jesus diz, agora vocês são semelhantes, vocês são um comigo e as obras que eu fiz, vocês farão maior ainda, porque eles receberam essa áurea dentro desse processo cateno, dessa corrente. Porque assim como Jesus recebeu do Pai, ele transmite aos seus discípulos, aos seus adeptos. É essa união dessas duas palavras, quando nós falamos, nós iniciados, quando falamos de transmissão iniciática, é isso que nós queremos dizer. Nós não estamos dentro do que consiste a vulgaridade das palavras. Mas do que consiste de fato a mística desse processo de transmissão de áurea catena. Eu vou aqui, se eu usar aqui a Bíblia, eu vou aqui passar horas com você mostrando essa transmissão áurica, né? Principalmente lá no princípio do livro de Gênesis, como o próprio Deus, digamos, abre aspas, o próprio Deus, ele faz um punhado de barro, um punhado, né, do solo e sopra nas narinas daquele boneco, digamos, vamos imaginar, e ali aquele boneco se torna uma alma vivente, faz com que aquela pessoa se torne uma alma racional, uma alma vivente. É esse processo áurico, essa transmissão dessa energia, ou seja, desse processo de espírito dado àquela forma que faz com que ele se torne uma alma vivente. Aí você vai
decorrer, vendo vários processos dessa transmissão áurica. Então é muito escandaloso ao maçom que não tem esse lado místico, esse lado de espiritualidade, esse lado intuitivo, ele conseguir absorver ou acompanhar quando nós, os adeptos, aplicamos essa junção dessas duas palavras, áurea, catena. Então, se você ficou até aqui nesse vídeo, eu tentei ser muito pedagógico para que você possa entender. Então não se escandalize. Nunca vi isso em maçonaria, eu só vejo o cinzal, eu só vejo a trolha, eu só vejo o esquadro, o compasso. Essa palavra em maçonaria não existe. Existe sim no que consiste a transmissão iniciática. Se não houver essa transmissão dessa cadeia, dessa corrente, verdadeiramente a sua iniciação, como disse André Muniz, não teve o êxito, não teve de fato a metanoia, não teve de fato a transformação. Você simplesmente entrou num casulo, usar o exemplo aqui da lagarta, você entrou no casulo, no processo de transformação, mas você não fez voos nupciais, você não se renovou, você de fato não se transformou, você de fato não houve nenhuma mudança. É por isso que hoje, nas instituições maçônicas, o que a gente vê é muita arrogância, muita prepotência, muito autoritarismo, muita telucidade, muito pavonismo, porque os adeptos não conseguem entender essa transmissão de áurea catena. Espero que você possa ter entendido. Esqueça o que consiste em primeira instância quando você se deparar com áurea e catena, que você vai cair num compilado de livros, mas o que eu quero te mostrar aqui é a mística, é a metafísica da junção dessas duas palavras. Então, um verdadeiro iniciado, ele deve entender que quando ele passa desse processo iniciático, ele está recebendo sim uma áurea catena, um processo místico e espiritual, onde ele tem que manter essa corrente. Assim como os apóstolos receberam de Jesus, eles transmitiram, eles não quebraram essa corrente. Assim também é em toda a escola iniciática. Não pode haver essa quebra dessa cadeia iniciática de transmissão áurica, de transmissão iniciática. Se essa cadeia for quebrada, como disse André Muniz, transformando em rituais finitos, em rituais simplesmente para que seja cômico, ou seja, que tenha momentos de risadas, momentos que a eclésia ali tem aquele teatro como um simples lazer, para que depois haja, após aquela liturgia, uma comemoração banhada a bebidas, a carne, e se deleitarem sem nada entender o que é um processo de transmissão iniciática, de um processo de áurea catena. Vou ficando por aqui, te amo sem te conhecer.